Boa noite a todos, sejam mais uma vez bem-vindos à nossa casa. Como foi dito, hoje eu estou aqui em nome da USE para conversar um pouquinho mais com vocês sobre o Evangelho no Lar. Então, a USE sempre separa, em cada mês, um tema específico para ser abordado nas casas, né? O mês passado a gente viu sobre o vigor do Evangelho, a importância do Evangelho, né? A Boa Nova. E nesse mês a gente vai ver sobre o Evangelho no lar. Uma prática tão importante que talvez nem todos nós espíritas fazemos. Então por isso é tão importante, o objetivo dessa noite é exatamente esse. Aprender um pouquinho quais são os objetivos do Evangelho, aprender o que a gente ganha ao fazer o Evangelho no lar e pensar se realmente, se eu estou fazendo da melhor maneira possível e se eu não estou fazendo, incentivar a começar. Então a primeira coisa é entender o que é o Evangelho no lar. O Evangelho no lar nada mais é do que um estudo em que nós fazemos em nosso lar, como o próprio nome diz, do Evangelho. Esse estudo é um estudo que já a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas é um compromisso perante a espiritualidade de luz. Ou seja, num dia, num horário específico, que nós vamos estudar e teremos a companhia da espiritualidade de luz junto a nós. Então aí já entra a primeira coisa que é interessante, né? Muitas pessoas falam assim, eu não faço Evangelho no lar porque eu já estudo. Eu já faço estudo, eu tenho bastante livro, né? Vou lá na feira espírita, vou lá, compro aquele monte de livro, trago para casa. Eu estudo bastante, né? Só que muitas vezes a gente esquece que no Evangelho no lar não é apenas o nosso estudo, mas como já foi dito agora, os espíritos de luz vêm à nossa casa nos auxiliar em inúmeras outras coisas também. Então imagina, devemos ter um horário, um dia específico, por quê? Imagina eu vou lá, vou abrir o livro para estudar. Aí meu anjo de guarda vai chamar toda a espiritualidade. Ele pegou para ler, vamos todo mundo lá. Agora ele começou a ler. Distraiu, então deixa. Não, agora ele pegou de novo, vamos lá. Então não é assim que funciona, né? A gente precisa de um dia e horário específico. E aí, para a gente entender um pouco melhor todos esses objetivos, o principal eu já gostaria de começar por ele, que é o seguinte. Na nossa casa, muitas vezes a gente acaba acumulando poeira, não acumula? Então dá essa ventania, que nem a gente vê, acaba acumulando poeira, detritos. E o que a gente faz? A gente tem que limpar, não tem que limpar? Pelo menos uma vez por semana a gente limpa a nossa casa, não limpa? Para quê? Para tirar toda essa poeira, todos esses detritos. Agora, a partir do momento que a gente estuda e sabe que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos geram energias e geram esses detritos mentais. Quando a gente entende que esses detritos, essas energias que são geradas pelos nossos pensamentos, podem se acumular na casa, e aí eu já trago uma reflexão. Será que durante a nossa semana a gente tem mais pensamentos e sentimentos bons ou pensamentos e sentimentos não tão bons assim? Então, ainda como somos bem imperfeitos, geralmente não tão bons, né? Então, esses pensamentos, essas energias vão ficando impregnados na nossa casa. E o que cabe a nós fazermos? Fazermos uma limpeza. Então, em que momento que vai ser feita essa higienização, essa limpeza na minha casa? No Evangelho no lar. Então, veja só. A gente sabe que é um estudo, mas nesse momento em que a gente está fazendo esse estudo, a equipe espiritual de luz, nossos mentores, protetores, toda essa equipe de luz vem à nossa casa e um dos objetivos que ela faz é exatamente essa higienização. Então vai reequilibrar a nossa casa, retirando todos esses detritos que nós mesmos acabamos gerando. Então isso aí já é algo extremamente importante. E aí você pode até me perguntar, mas Vitor, então, quantas vezes eu faço? Eu pergunto para você, quantas vezes você limpa a sua casa? No mínimo, a gente fala para fazer uma vez por semana. Não, Vitor, eu acho muito importante o Evangelho, eu gosto de fazer mais vezes, eu quero fazer mais vezes. Quero fazer segunda, quarta e sexta. Quero fazer todos os dias. Pode? Pode. Mas aí eu pergunto, será que a gente vai conseguir cumprir
com esse compromisso com a espiritualidade? Porque a partir do momento que eu decidi que aquele dia e aquele horário vai ser feito, eu vou ter que cumprir. Então, se eu sei, minha rotina acaba variando, é meio difícil, uma vez por semana já está o suficiente. Isso é muito interessante da gente começar a entender que não é apenas um estudo, mas existe um trabalho da espiritualidade junto a nós também que estamos aqui encarnados. Então, primeiro objetivo, primeira finalidade é exatamente essa, a de higienizar o lar desses pensamentos, desses sentimentos que muitas vezes a gente não tem tão bons, né? Segundo, como a gente mesmo disse, o estudar o Evangelho. No mês passado a gente viu a importância do Evangelho, da Boa Nova, das mensagens que Jesus traz para nós no Evangelho. E aí já faço um parênteses também. É muito engraçado, muitas vezes a pessoa chega para mim e fala assim, Vitor, você é espírita? Eu falo, sou. Qual que é a Bíblia de vocês? Né? Como assim, qual que é a Bíblia da gente? É a Bíblia. A pessoa fala, não, mas o que vocês leem? Né? Então, se está escrito lá, Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho é a Bíblia, no caso, o Novo Testamento, que é na parte onde encontra a moral cristã. Então, a gente tem a Bíblia, a parte do Novo Testamento, que a gente vê junto a ela mensagens de Kardec, dos Espíritos, ajudando a entender um pouco melhor. Então, esse estudo do próprio Evangelho, quando a gente faz no Evangelho no Lar, é muito importante, porque a gente começa a entender um pouco mais sobre aquilo que Jesus veio dizer para nós, e importante, praticar. Não adianta nada eu ir lá, ler, mas não pratico. Não adianta eu vir numa exposição, assistir um palestrante lá, falar, às vezes fala um monte de coisa bonita, saio daqui sendo a mesma pessoa que eu entrei. Assim, nada adianta. Então, o importante é exatamente isso, o estudo, mas não só o estudo, a prática desse estudo. Por quê? Estudando conduz necessariamente ao aprimoramento moral nosso. E aí, eu gosto sempre de avisar, que muitos não percebem. Cada vez que eu venho numa palestra, estudo, vejo o palestrante explicar alguma coisa, cada vez que eu abro um livro e leio um pouco mais sobre o Espiritismo, a nossa responsabilidade começa a ser alterada. Por quê? A partir do momento que eu tenho uma determinada atitude, mas eu não sabia que aquela atitude é uma atitude ruim, eu tenho responsabilidade? Tenho. Mas, a partir do momento que eu sei que aquilo está fazendo mal para mim, está fazendo mal para o próximo, a minha responsabilidade aumenta. Então, é muito importante isso. O estudo gera esse aprimoramento moral. Por quê? Porque a nossa responsabilidade aumenta. Então, esse estudo do Evangelho é fundamental. Um outro objetivo que eu acho extremamente interessante, ainda mais nos dias de hoje, é o hábito de reunir em família. Hoje em dia, cada vez mais, cada pessoa dentro da família parece que tem uma grade, um horário diferente, né? Chega num horário, acorda num horário, dorme em outro, almoça num horário, chega do trabalho, cada um parece que está vivendo uma vida diferente. E poucas vezes são aquelas que a gente consegue se unir em família, conversar com aquela pessoa que divide o lar conosco. Então, quando a gente faz o Evangelho no Lar, é um momento também de reunião em família, de unir, de aproximar aquelas pessoas que às vezes, pasmem, não se encontram, mesmo morando sobre o mesmo teto, porque têm vidas extremamente agitadas, com várias responsabilidades, e muitas vezes não se encontram. Então, esse momento de reunir é extremamente também essencial para a estrutura do lar. Isso é extremamente importante também. Além disso, um momento de paz. Olha só, acredito que todo mundo aqui está lá fora de casa, trabalhando, fazendo alguma coisa. Acredito que todos, na hora que saem do trabalho, gostariam de pensar assim, nossa, mal vejo a hora de chegar em casa. Chegando em casa eu vou descansar, eu vou ter paz, eu vou estar perto daqueles que eu gosto. Acredito que todos aqui gostariam de sentir isso, não é? Então, cabe a nós manter essa paz no lar, essa harmonia. E o Evangelho no lar também auxilia nisso, nesse reequilíbrio
do nosso lar, para ao chegarmos lá, encontrarmos realmente um lar, encontrarmos um lugar de repouso de nossas energias, que nós possamos refazer não só a parte física, mas a nossa parte espiritual, energética também. E quantos são aqueles que muitas vezes entram no lar e já sabe que ao chegar lá vai encontrar às vezes brigas, discussões, um ambiente pesado. Então, qual que é a ferramenta que a gente consegue fazer para mudar, para reverter essa situação? O Evangelho no lar. Ele traz essa paz, essa vivência que acaba sendo mais tranquila e mais equilibrada. E quando a gente fala sobre paz, essa vivência tranquila, existe uma palavra que eu acho extremamente necessária da gente falar, que é padrão vibratório. Então, olha só. Sabe quando a gente fala assim, nossa, eu estou tão bem hoje, parece que tudo está dando certo, a gente sente mais leve, o nosso padrão vibratório está elevado. Da mesma forma, quando a gente mantém esses pensamentos, esses sentimentos negativos, o que acontece com o nosso padrão vibratório? Vai caindo, vai diminuindo. E quem que vai ficar perto de mim? Aqueles espíritos que são afins. Sintonia, essa é a palavra-chave. Então, se eu quero que o meu lar esteja em equilíbrio, esteja em paz, as pessoas que lá frequentam também têm que estar o quê? Em equilíbrio, em paz. Então, nesse momento também do Evangelho no lar, a espiritualidade atua sobre nós para quê? Para reequilibrar, para trazer aquela paz, para o nosso padrão vibratório se elevar. Porque a partir do momento que o nosso padrão vibratório se eleva, e de todos ali naquele lar, o lar também se torna harmonioso. E aí, quem que vai estar do nosso lado? Vão estar apenas os espíritos de luz, os nossos mentores, os nossos protetores, que vão estar do nosso lado fazendo o quê? Inspirando. Então, muitas vezes a gente tem dificuldades, tem problemas, fala, meu Deus, eu preciso de uma solução, que vida difícil, não é? E às vezes está lá o nosso mentor gritando na nossa orelha, mas a gente não está na sintonia, a gente não consegue escutar. Então, quando a gente eleva o nosso padrão vibratório nesse momento, muitas vezes a gente consegue escutar eles e consegue ter aquelas ideias que vêm à nossa mente, aquelas soluções que muitas vezes nós procuramos. Então, esse padrão vibratório se eleva. E aí, o que eu acho muito bonito é quando a espiritualidade narra a visão de cima, quando olha a cidade e vê os lares que fazem o Evangelho no lar. Eles narram que são como se fossem pontos de luz, mas uma luz muito forte. E essa luz começa a derramar não só sobre aquele lar, mas tudo que está em volta dele também. Então, olha só, se eu faço o Evangelho no lar, eu não estou apenas beneficiando o meu apartamento, a minha casa, mas eu estou beneficiando tudo que está ao meu redor. Chegam a narrar, às vezes, até mesmo o quarteirão inteiro começa a ser banhado com aquela luz. Então, olha só, às vezes eu estou passando com uma dificuldade com o meu vizinho, às vezes está tendo algum atrito, algum problema. Olha aí uma ferramenta que também vai me auxiliar, muitas vezes, a trazer esse equilíbrio de volta, que muitas vezes foi rompido. Por quê? Porque a espiritualidade vai atuar não só na minha casa, mas nas casas também dos meus vizinhos que estão em volta. E isso a espiritualidade narra em vários livros, mostra esse efeito do Evangelho no lar, essa luz que gera, muito bonita. Então, isso também é uma ferramenta que nos auxilia a harmonizar nós com nossos vizinhos também. Então, é uma ferramenta muito importante. Então, você pode estar se perguntando, Vitor, eu não faço o Evangelho no lar e gostaria de fazer. Você poderia me explicar como que funciona, então? Ou, faço o Evangelho no lar, mas eu não tenho certeza se eu estou fazendo da melhor maneira. Você poderia me explicar? Então, vamos fazer, bem por cima, umas pinceladas para entender o que seria o início, o meio e o fim dessa reunião. Então, vamos lá. O início começa com uma prece. Então, a gente chega lá, coloca a água fluidificada, que já já a gente vai falar dela, faz uma prece, e aí quando a gente fala de prece, daria até para fazer uma exposição só sobre isso, mas de maneira bem rápida. Quais são as 3 coisas que eu tenho que fazer na hora que eu faço a minha oração? Lembrar de louvar, agradecer e pedir. E agora, convenhamos, o que mais que a gente faz? Pede. A gente muitas vezes nem ora
e só lembra de orar quando? Quando precisa pedir. Então aí a gente já tem que parar para pensar. Então olha só, a gente vai fazer esse início, né, da minha reunião. Na hora que eu faço esse início, eu vou pedir a Deus que abençoe a minha casa, fluidifique a água e louvar, lembrar da existência de Deus, dos meus mentores, de Jesus, dos meus protetores. Posso pedir, sem dúvida nenhuma, pedir as coisas necessárias mesmo e agradecer aquela oportunidade, que por mais que eu ache que eu estou numa miséria, que eu estou num sofrimento, tem gente pior do que eu. Isso é sempre importante lembrar. Então, fiz essa oração, uma oração curta, que tem muita gente que fala assim, eu não oro que eu tenho vergonha, né? O orar tem que ser orar de coração. Aquela prece simples, mas de coração, que você consiga se sintonizar. A partir disso, eu vou fazer uma leitura de uma mensagem. Essa mensagem eu vou encontrar em que livro? Se é o Evangelho no lar, eu vou procurar onde essa mensagem? No Evangelho segundo o Espiritismo. Vitor, mas tem um livro que eu acho muito bonito de mensagem, né? Eu não posso ler? Se é o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai estudar o Evangelho. Posso ler depois? Pode, mas cuidado para não ficar extenso. Muitas vezes a gente quer ler tanta coisa e fica um negócio cansativo, e que não é o objetivo. Talvez você pode até pegar essa mensagem e ler um pouco antes do momento do Evangelho, já para ir harmonizando. Tem gente que gosta, tem aquelas mensagens que são gravadas, né? Tem uma música de fundo com alguém falando, minutos de sabedoria. Pode ser lido antes, pode ser escutado antes do Evangelho no lar, já para ir harmonizando, porque também tem gente assim, né? Tá lá ligando a TV, vendo tragédia, desastre, falando mal de todo mundo. Opa, 8 horas, desliga, agora é tudo santinho, né? Vamos lá rezar, vamos orar. Então, peraí, a gente já tem que harmonizar antes, né? Não é verdade? Então, a gente já pode utilizar dessas mensagens sim antes, já para ir equilibrando o ambiente. Então, vou fazer a leitura do Evangelho. Uma ideia muito importante é fazer a leitura não ao acaso, mas de ponta a ponta. Por quê? Quando a gente pergunta, principalmente nas exposições, quantos daqueles que já leram o Pentateuco kardeciano? Não precisa responder. Aqueles 5 livros base. Poucos. Quantos que já leram o Evangelho de ponta a ponta? Também são poucos. Muitas vezes a gente lê ao acaso. Então é importante esse estudo, passando por todas as etapas também dentro do Evangelho. Em seguida a gente faz um comentário. Esse comentário também a gente tem que ter cuidado. Por quê? A gente foi lá, abriu, estava na parte do duelo. Aí a gente sabe, está lá, olha, não pode duelar, não pode brigar. Aí chega o pai e está o filho junto, tá vendo? Olha o que está escrito aqui, olha o que vocês ficam fazendo. Fica todo mundo brigando. E aí começa, naquele momento que deveria fazer uma explicação calma, serena, explicando sobre o Evangelho, começa a virar sermão. E aí o que a pessoa vai querer participar do Evangelho? Lógico que não. Todo mundo sabe onde que está errando. Então é um momento de explicar de uma maneira simples, traduzir, mas de maneira simples, sem apontar o dedo para o outro, sem gerar discussão, sem nada. E também um comentário curto, porque tem gente que às vezes empolga e quer fazer palestra também, né? Então é um comentário curto daquela passagem também que foi lida. Aí você pode perguntar para mim, mas Vitor, a pessoa, às vezes tem alguém junto comigo que eu moro que não é espírita. Eu posso usar a Bíblia? Pode. Só que você vai usar o quê? O Novo Testamento, que é o que o Evangelho segundo o Espiritismo é baseado. Então, se tem alguém do lado que topou, quer fazer sim o Evangelho, faça. Você pode ler sim o Novo Testamento, mas dê prioridade para o Evangelho que a gente está estudando, o Espiritismo, que vai ter aí explicações muito pertinentes sobre as passagens. Vitor, eu tenho criança, como é que eu faço? Existe o Evangelho segundo o Espiritismo infantil, que você consegue ler. Óbvio que a mensagem vai estar lá e vai servir para todo mundo. E o linguajar vai ser um linguajar mais simples, que a criança vai conseguir também escutar e vai conseguir aprender também, sem problema nenhum. É muito pequena, ela ainda não tem essa noção. Então deixa, às vezes, desenhando, colorindo do lado, para não atrapalhar. Quando ela já tiver essa capacidade, compra o Evangelho versão infantil, para também atrair essa criança, para ela começar a aprender. O Evangelho a gente não vai ver nada pesado, não vê mediunidade, não vê nada que vai assustar. Você encontra o amor e a caridade, que é o que Jesus veio passar. E é extremamente importante a criança já ter esse contato desde o começo,
para criar aí, ser um homem de bem, né? E aí, por final, a gente faz a nossa prece de agradecimento, agradecendo a presença dos mentores, dos protetores que estavam conosco, e em seguida a gente bebe a água fluida. E essa água fluida, faço um parênteses aqui também. A gente pediu lá no começo da reunião que essa água fosse fluidificada, né, energizada. E aí existem dois tipos de caminhos que a gente pode seguir, que eu já vi pessoas fazendo. Uma é colocar uma jarra, e essa jarra pedir a ser fluidificada e depois distribui as águas, e outro coloca um copo individual com um pouco de água. E para isso, eu particularmente gosto bastante do copo individual. Por quê? Da mesma maneira, quando a gente traz as nossas garrafinhas, né, com o nome, a espiritualidade vai colocar em cada um desses copos aquilo que a gente precisa para reequilibrar. Então, por isso é importante colocar um copo individual para cada um, que ao final, na hora que bebemos essa água, também possamos reequilibrar a nossa matéria. E aí existem algumas perguntas que são interessantes, que aparecem muitas vezes quando a gente vai conversar, né? Então, primeiro, Vitor, eu preciso fazer sempre no mesmo dia, no mesmo horário? Sim, lógico. Imagina a reunião aqui nossa. Todo mundo vem aqui, sabe que 7 horas começa. Imagina que eu estou aqui e falo assim, mas eu tenho uma reunião às 8 horas e não vai dar tempo. Eu vou chegar lá para dar a palestra, lá para umas 6h15, e eu já começo a falar. Aí dá tempo, aí eu vou embora para a minha reunião. Eu vou falar para quem? Sozinho. Vocês vão chegar e quem que vai estar aqui? Ninguém. É assim que acontece com a espiritualidade. Se eu marquei um determinado horário, eu tenho que respeitar aquele horário, porque elas vão chegar naquele horário. Pode ser qualquer horário, de manhã, à tarde, de noite, qualquer dia. Mas eu já lembro que devemos escolher um dia e um horário específico. Por quê? E esse horário específico que eu saiba que não vai me gerar interrupções. Então, por exemplo, eu, Vitor, sei que muitas vezes aparecem para me chamar de sexta-feira à noite, para sair, para ir em algum lugar. Aparece um evento, alguma coisa. Eu vou marcar o meu Evangelho no Lar na sexta? Naquele horário? Não. Então, eu vou marcar num horário melhor, que eu sei que não vai ter reunião. Não vai ter alguma coisa que possa me atrapalhar. Outro ponto. Se aparece alguém, o que eu faço? Então, primeiro, se apareceu foi algo inesperado. Se foi algo inesperado, então a gente já tem que parar para pensar assim, olha, eu tenho esse compromisso. Esse compromisso eu vou chamar a pessoa e falar assim, olha, eu tenho o Evangelho no Lar, você gostaria de participar? Gostaria. Chama ela. Eu não gostaria. Então, olha, eu respeito a sua religião, você vai respeitar a minha também, não é? Então, como você chegou num momento inesperado, me dá aí uma meia horinha, daqui a pouco eu posso te dar a atenção devida. E aí eu já emendo nessa outra pergunta. Quanto tempo eu devo fazer o meu Evangelho? Gente, 20 minutos, 25 minutos no máximo. Não precisa ser uma explanação, uma palestra. É algo curto, rápido, que não seja cansativo. Até é importante aquelas pessoas que participem, cada um faça alguma coisa. Um lê, um faz a prece, um comenta, que todo mundo se sente útil também ali. Atrai muito mais as pessoas para participarem da palestra. É importante a gente evitar essas interrupções. Desligar eletrônico, desligar celular. São 20, 25 minutos. Não vai atrapalhar ninguém. Então desliga. Mas tem gente na casa que não quer fazer o Evangelho comigo. Vai para o quarto, fica de um lugar isolado, desliga a TV, para manter aquele ambiente equilibrado da melhor maneira possível também. E por fim, eu acho importante sempre lembrar que o Evangelho no Lar não é um ambiente para manifestação mediúnica. Então tem gente que às vezes já tem uma sensibilidade, está começando a desenvolver a mediunidade. A gente tem que ter cuidado também com isso. Não é um ambiente preparado para trabalho mediúnico. Isso existem nas casas espíritas, com pessoas do lado para instruir, para auxiliar, da melhor maneira possível. Então a gente evitar ao máximo qualquer tipo de manifestação mediúnica. Então, por isso, vale lembrar que nossa casa é um templo. Se nós queremos que nossa casa se torne um lar equilibrado, cabe a nós nos modificarmos, fazermos sim o Evangelho no Lar. Espero que isso possa ter instigado aqueles que não façam a fazer, que possamos manter o nosso lar equilibrado
E sem dúvida nenhuma, para que ele se mantenha equilibrado, cabe a nós também fazermos a nossa reforma íntima, ou seja, praticar aquilo que nós aprendemos no Evangelho de Jesus, para todos nós sermos aquilo que acreditamos e que vemos narrado no Evangelho, um verdadeiro homem de bem. Obrigado a todos pela presença e pela paciência. Que Deus nos abençoe.